Olá! O canal Mil Luzes tem o prazer de narrar o terceiro livro da trilogia de André Luiz Ruiz pelo Espírito Lúcius. Este livro falará sobre o período de transição da Terra, que deixará de ser um planeta de provas e expiações e por isso não poderá mais abrigar espíritos que não desejem o crescimento espiritual. Lembre-se de deixar o seu like e se inscreva no canal. Assim que chegaram ao local, vazio de encarnados, mas repleto de espíritos, perceberam que Bezerra de Menezes e Ribeiro dialogavam em uma área do salão de tarefas. Tão logo identificados pelas duas entidades diretoras das tarefas, foram acolhidos com o carinho costumeiro, apesar de notarem a atmosfera de preocupação que envolvia o diálogo dos dois devotados espíritos. Que bom que vocês chegaram, meus filhos! Estava agora mesmo comentando com Ribeiro as ocorrências de hoje. Sim, doutor, foram eventos fora de nossas rotinas, falou Jerônimo, desejando suavizar os comentários. Mais ou menos, meu filho. Certamente vocês já estão informados do plano trevoso de produzir um desajuste nas tarefas da casa, usando Peixoto como instrumento. A esta altura, o nosso infeliz irmãozinho já assumiu a sua posição de vítima, e manipulado pelos pensamentos inferiores a que não aprendeu a resistir, trama espalhar dúvida no coração de alguns outros médiuns invigilantes e trabalhadores da nossa intimidade, que, certamente, morderão a isca e, ao invés de impedirem a multiplicação da bactéria da calúnia ou da desconfiança, serão oxigênio fresco alimentando a fagulha acesa pela palavra leviana do irmão invigilante. Certamente que Peixoto usará, para parecer coberto de motivos, as inúmeras décadas de trabalho mediúnico prático que prestou nesta casa, fantasiando-se de homem bem intencionado. Correrá os olhos nos livros de Kardec para encontrar frases que sirvam à desculpa maliciosa de levantar a discussão, dizendo estar preservando o interesse doutrinário através da liberdade de questionar e do dever de duvidar, questionando tudo. Como sempre acontece com todos os levianos bem disfarçados, tentará criar um ambiente de seriedade e gravidade do assunto para melhor iludir os incautos. Questionará a lisura e a honradez do dirigente amigo que, ao longo de tantos anos, sempre lhe prestou a solidariedade fraterna nos momentos mais difíceis de seu crescimento espiritual. Esquecerá as inúmeras visitas que Jurandir empreendera junto ao leito de parentes enfermos, em casas e hospitais, os favores da instituição para criaturas em dificuldades materiais, que foram atendidas graças à compreensão e sensibilidade da liderança de nosso irmão. Peixoto se esquecerá dos conselhos generosos e das horas consumidas por eles nos diálogos, visando a solução dos problemas familiares mais intrincados. Sempre recebendo de Jurandir o conselho lúcido e fraterno, coerente e amigo. Esquecido de toda a sorte de benefícios diretos e pessoais, para só se lembrar deste pequeno incidente, estará cavando a própria cova, se assim poderíamos nos expressar. Jerônimo e Adelino se entreolharam surpresos, ao constatarem que Bezerra já estava ciente de tudo o que eles haviam acabado de escutar no interior do veículo, onde Peixoto era emocionalmente manipulado e o plano ia se delineando em sua mente. Puxa, doutor, e nós aqui estávamos imaginando que iríamos contar alguma novidade a vocês. O senhor já sabe de tudo. É que estamos em sintonia constante com todos os queridos irmãos encarnados que aqui trabalham. Se as entidades inferiores precisam segui-los para saber quem são os seus verdadeiros amigos, que somos nós, estamos sintonizados com eles mesmo à distância, sabendo o que pensam, o que fazem e o que pretendem. Quando os espíritas encarnados estiverem mais conscientes de todos estes fatos, diminuirão sensivelmente as leviandades de conduta que se permitem, agora somente porque, não enxergando seus tutores espirituais, imaginam que não saberemos o que estão fazendo. Entendendo que o momento permitiria maiores esclarecimentos, Ribeiro comentou sereno, mas firme. Nossos irmãos são crianças em crescimento.
Acompanhamos seus passos com a antecedência dos próprios pais vigilantes, que sabem o que pretendem seus filhos imaturos. Por isso estamos avisando a todos sobre a necessidade das transformações. Reconhecemos que os eventos desta noite não são agradáveis para ninguém. No entanto, permitimos a sua ocorrência por vários efeitos apreciáveis e construtivos. O primeiro em função das necessidades do próprio visitante, iludido na descrença por imaginar que Deus é uma grande lorota, recebeu hoje a injeção das verdades que demonstram exatamente o contrário de suas ideias. Como está enterrado em problemas até o pescoço, tudo o que escutou aqui lhe serviu como uma injeção de vida na consciência culpada que tenta matar diariamente. Depois de trabalhado pela horripilante hipótese de que os espíritos sabem de nossas mais secretas quedas, não lhe restará dúvidas alguma diante da comunicação de Gonçalves, pobre alma surrupiada em suas esperanças e em sua própria vida. O segundo efeito benéfico foi o decorrente da decepção que o próprio Peixoto sentiu depois de todo o acontecido. Nosso invigilante irmão ainda não entendeu que a mediunidade é coisa séria e não um balcão de negócios onde o interesse pessoal comanda tudo. Afastamos Peixoto de seu corpo e permitimos a ligação direta de Gonçalves, para que o médium aprendesse importantes lições e que, compreendendo que não é ele quem dirige o intercâmbio, colhesse os frutos amargos de seu comportamento interesseiro. O terceiro efeito esperado por nós tem ligação direta com o que aconselhamos ao final da reunião, através de nossa dalva. Que os médiuns e trabalhadores estivessem atentos, porque os que não guardarem vigilância e seriedade com os objetivos do trabalho espiritual serão, por causas naturais, separados dos outros, afastando-se do grupo. Aproveitando a pausa que se fizera natural nas afirmativas de Ribeiro, Adelino completou: "É o que estamos vendo agora começar a acontecer, então." "Isso mesmo, meu filho", respondeu Bezerra, sincero e grave. "Infelizmente, o mal prolifera naquele que ofereça ambiente interior fecundo para a maldade. Em todas as pessoas que ainda não aprenderam a ser transparentes, sinceras e limpas de coração, o lodo da malícia, da inveja, do ciúme, adubam a terra íntima, para a semente da discórdia nascer e crescer. Daí os que se afinizarem nos mesmos processos inferiores, por se sentirem reunidos debaixo do mesmo patrocinador, a dúvida, se deixarão contaminar e por suas próprias pernas partirão, em grupo, para as experiências de evolução de que necessitam. Vão apoiar-se uns nos outros, parecendo estar cobertos de razão, alimentando-se reciprocamente sem que entendam os meandros das entidades negativas, que os manipulam, sempre baseadas no interesse material do qual estes irmãos ainda não se desvincularam. Em alguns, é o interesse de realce pela vaidade, em outros, o interesse de progresso material motivado pela ambição. Outros têm o interesse de descanso, motivados pela preguiça. Outros, o de permanecerem no cultivo dos prazeres fáceis, pela luxúria. Outros, de conquistarem afetos a qualquer preço, estimulados por suas carências afetivas. Nós os conhecemos tão bem que, se nos colocarmos como profetas da desgraça, saberíamos dizer, nome por nome, quais deles comporão o rol dos que deixarão esta casa, usando as mais insistentes desculpas. No fundo, entretanto, isto será uma benéfica purificação, representando a seleção natural que visa a harmonia do conjunto, harmonia esta dificilmente conquistada com a presença de elementos tão heterogêneos. Depois da natural turbulência, um ambiente de maior equilíbrio e de melhoria do trabalho beneficiará a todos. Estão sendo avisados sobre a necessidade de transformarem realmente. No entanto, imaginam que isso é apenas aconselhamento rotineiro, destituído de profundidade. Perceberam tarde demais, para eles mesmos, que foram alertados com muita antecedência, e ainda assim caíram na armadilha das trevas. A maioria se perderá no cipoal das próprias imperfeições, porquanto assim que deixarem um ambiente de trabalho sério,
não encontrarão alimento espiritual adequado aos seus anseios. Da mesma forma, não estão imbuídos de suficiente espírito de abnegação para lutarem contra as adversidades e se apoiarem no combate ao germe do personalismo, do exclusivismo, da ideia de superioridade que nutrem um em relação ao outro. Não conseguirão formar um grupo que se entenda. Serão apenas companheiros de motim, embasados em reclamações diversas. Nenhum deles dispõe ainda das qualidades essenciais para ser um bom capitão do barco, nem destreza ou competência para entender as leis da navegação. Servem muito bem para esticar as amarras, baixar as velas, para servir comida ou levantar âncoras, mas nenhum deles detém experiência ou a competência espiritual para assumir o comando do navio. Então, o que se vai ver é o grupo dos amotinados abandonar o navio e no barquinho do individualismo, onde transportam o seu grande cabedal de orgulho, moverem os remos cada um por sua conta, desejando chegar ao paraíso, mas não sabendo como fazê-lo. Vão navegar dessa forma até que se cansem e que padeçam sob o sol escaldante e a sede inclemente, não conseguindo chegar a lugar nenhum, restando por fim o arrependimento por terem sido tão tolos a ponto de abandonarem a nau que os protegia e transportava. Quando isso ocorrer em suas vidas, o peso do desencanto e do orgulho que carregam no barco da personalidade será o obstáculo maior para que aceitem voltar ao navio que abandonaram. Tudo isto, meus filhos, é benéfico para a instituição séria, que confiando em Deus, conta com a proteção superior que sustentará nos corações sinceros que aqui permanecerem na convicção da amizade real e da fé no divino amigo, o Cristo, que é o verdadeiro proprietário e dirigente desta instituição. Passaremos por um breve período de agitação, que em algumas semanas estará superado pela perseverança no bem dos que aqui permanecerem. Certamente que alguns sofrerão com o peso da calúnia, da desconfiança, do questionamento, vulgar e injusto, e até mesmo da ingratidão. No entanto, os verdadeiros trabalhadores do Senhor não estão aqui à cata de lisonjas, homenagens, compreensão ou apoio. Servem mesmo em plena solidão, procurando fazer o melhor. Entregam toda a sua defesa ao Pai, que tudo sabe, continuando a trabalhar mesmo sob a saraivada de acusações e mentiras. Esse é o pedaço amargo dos que estão na responsabilidade. Pela forma como se conduzirem aos ataques, demonstrarão se estão ou não preparados para enfrentar os desafios da liderança. Só serão dignos da confiança superior se não se abaterem ou desanimarem à frente das tarefas do comando, nem desertarem das responsabilidades ante o bem a ser feito. E observando a atenção dos que o escutavam, arrematou Bezerra. Todos estão sendo testados neste momento de crescimento. Peixoto, os médiuns, os trabalhadores e o próprio Jurandir passam pela prova. Os que perseverarem no ideal sincero, no entanto, estarão protegidos. Como nosso objetivo é o de observarmos os mecanismos de separação do joio e do trigo neste momento de transição da humanidade, creio que seria de todo interessante que vocês acompanhassem ao seu em sua rotina pessoal no dia que amanhece, da mesma forma que os parentes diretos de Alberto, bem como os seus antigos patrões, Moacir, Rafael e em particular a jovem Lia, amante deste último. Das atitudes que adotarem entenderemos a lógica superior que sabe avaliar em cada filho qual a sua efetiva condição espiritual, estampada nas próprias reações ante aos desafios que se lhes apresentem. Quanto a nós, seguiremos monitorando todos os eventos, sendo certo que seremos mais produtivos com menos trabalhadores devotados e sinceros do que com muitos, indiferentes e dissimulados, presos às coisas do mundo. Encaminhados nas rotinas de estudo a que se dedicavam, Adelino e Jerônimo despediram-se seguindo rumo às tarefas que se multiplicariam nos dias seguintes, avaliando os efeitos em cada pessoa, espírita e não espírita, das tentações, desafios, fracassos e quedas,
todos como mecanismos de aferição do bem verdadeiro, já pulsante no coração de cada encarnado que, nestas horas, está sob o teste seletivo para a grande transição. Olá, amigos! Este é o capítulo 22 do livro Herdeiros do Novo Mundo. Continuem conosco nesta aventura. Até breve!